Olá, me chamo Stephanie e estarei apresentando a pesquisa que desenvolvi junto com meu orientador, Pierre Andrade, que tem como tema Odontologia na Atenção Básica, análise do índice CPOD de gestantes que utilizam as unidades de saúde da família na zona urbana e rural da cidade de Araruna, Paraíba. Então, para iniciar essa apresentação, é importante dizer que a mulher ela passa por alterações, sejam fisiológicas e comportamentais. Uma das alterações é as alterações hormonais, que tem o aumento do estrogênio e progesterona. Mas não é somente isso que vai impactar na saúde bucal, mas é um conjunto de fatores. Por exemplo, uma dieta rica em carboidrato, o acúmulo da placa bacteriana e de biofilmes, os vômitos frequentes. Então, tudo isso vai impactar na saúde bucal de forma negativa. Esse foi um artigo de Silva e seus colaboradores de 2020. O índice de CPOD é uma ferramenta que avalia a prevalência de cárie. Então, é uma média muito utilizada na odontologia para avaliar essa prevalência em uma população estudada. O atendimento odontológico ainda é cercado de tabus, seja eles os profissionais que têm medo em receber essas gestantes, ou seja, as gestantes que têm medo de procurar o atendimento odontológico. Então, é necessário que estabeleça uma relação de confiança e empatia entre os cirurgiões dentistas e as gestantes. Então, como objetivo geral, é analisar o índice de CPOD das gestantes do município de Araruna, Paraíba, atendidas nos serviços de saúde bucal em unidades básicas de saúde de zona urbana e rural. O objetivo específico é apresentar o perfil socioeconômico dessas gestantes, investigar e analisar o índice CPOD e investigar o histórico gestacional de higiene bucal e conhecimento sobre a saúde bucal. Na metodologia, tratou-se de uma pesquisa epidemiológica do tipo transversal com abordagem quantitativa. Foi localizada no município de Araruna a população de gestantes que utilizavam a rede de atenção primária à saúde e a amostragem foi do tipo censitária, composta por 60 gestantes em qualquer fase da gravidez e que estivesse cadastrada nas unidades básicas de saúde e que concordassem em participar da pesquisa. Então, para os critérios de inclusão, eram gestantes que apresentassem idade maior ou igual a 18 anos, que estivesse cadastrada em alguma unidade básica de saúde e que concordassem em participar do estudo através da assinatura do TCLE. Para os critérios de exclusão, eram descartados qualquer gestantes que não tivesse discernimento em responder às perguntas. Na coleta de dados, era feito na sala de espera ou no consultório da unidade. Então, quando o consultório estivesse ocupado, a gente fazia na sala de espera, através dos questionários e do preenchimento do CPOD. O elenco de variáveis eram características socioeconômicas, o índice de CPOD, o histórico gestacional, os hábitos de higiene bucal e o conhecimento sobre a saúde bucal. A análise foi feita por distribuições absolutas, foi utilizado o teste estatístico pi-quadrado de independência com intervalo de confiança de 95% e quando não era possível utilizar o teste pi-quadrado, utilizava-se o teste Essado de Fischer. A pesquisa ela foi aprovada pelo Comitê de Ética com CAI 8565 4424 5187. Então, como resultado de discussão, foram entrevistadas 60 gestantes no total em 8 UBS, que se tem aqui em Araruna, sendo 4 UBS da zona rural e 4 UBS da zona urbana. Foi visto um predomínio em relação ao perfil socioeconômico, em que a maioria das gestantes relatou estar em união estável, 78,3%. Em relação à escolaridade, metade possui mais que 10 anos de estudo. Quanto à ocupação profissional, 88,3% declararam não exercer nenhuma atividade remunerada, o que reflete na renda familiar, que mostrou que 95% das gestantes vivem com renda inferior ou igual a um salário mínimo. Em relação ao pré-natal, 86,7% iniciaram no primeiro trimestre, 81,7% realizavam acompanhamento mensal e em relação ao histórico gestacional, os resultados ficaram bem distribuídos, sendo que 38,3% estavam na sua primeira gestação e as demais já haviam passado por uma ou mais gestações. O Ministério da Saúde, em 2023, recomenda que o pré-natal ele seja iniciado o quanto antes, idealmente ainda no primeiro trimestre, para que tenha um diagnóstico precoce, prevenção de complicações e orientações adequadas para aquela gestante.
Com relação aos hábitos de higiene bucal, 51,7% afirmaram escovar os dentes 2 vezes ao dia, 40% disseram escovar 3 vezes ao dia. O fio dental, 43,3% disseram não utilizá-lo. Já em relação ao enxaguante bucal, 73,3% disseram não utilizá-lo. Sobre o conhecimento da saúde bucal, 55% afirmaram já ter ouvido falar sobre o tema, que existe alguma relação sobre a saúde bucal e a gestação. 78,3% reconhecem que os problemas bucais podem afetar na gestação e 53,3% acreditam que há um aumento no sangramento gengival. O valor médio do CPOD nessa pesquisa foi de 8,78, indicando que, em média, cada participante apresenta quase 9 dentes afetados pela cárie dentária ao longo da vida. A distribuição dos componentes mostra que o maior valor médio correspondeu aos dentes obturados, que foi de 3,18, seguido pelos cariados, de 2,95, e depois os perdidos, que foi de 2,65. Segundo a classificação da Organização Mundial de Saúde, o CPOT médio de 8,78, ele classifica-se uma prevalência muito alta de cárie dentária. Na tabela 5, a gente tem um cruzamento do início do pré-natal junto com a frequência das consultas. Então, todas as gestantes que estavam realizando pela primeira vez a consulta de pré-natal buscaram acompanhamento ainda no primeiro trimestre. E na tabela 6, a gente tem um cruzamento do estado civil junto com a frequência de consultas de pré-natal. E a gente consegue ver que entre as gestantes com o companheiro, a grande maioria, 89,4%, realizou as consultas de pré-natal mensalmente. Já entre as gestantes sem companheiro, o padrão de acompanhamento ele foi mais irregular. 53,8% realizavam as consultas mensais, 30,8% compareceram apenas uma vez ao pré-natal e 15,4% fizeram as consultas trimestrais. Então, a gente consegue observar a influência em que um relacionamento estável faz na procura das consultas gestacionais. Quando cruzada a zona de residência e as variáveis sobre a perda dentária e o conhecimento sobre a saúde bucal e a gravidez, foi visto que 75% das gestantes sem nenhum dente perdido eram da zona urbana e que aquelas que haviam ao menos um dente perdido, 60% eram da zona urbana também. Em relação ao conhecimento, foi visto que 66,7% faziam parte da zona urbana e apenas 33,3% fazem parte da zona rural. Então, a gente começa a entender a deficiência que as zonas rurais elas têm em relação ao acesso ao conhecimento e cabe ao cirurgião dentista daquela localidade levar essa informação até essas gestantes. Na tabela 8, mostra a análise da relação entre o tempo de estudo e a prevenção de dentes restaurados e revelou que a maioria das gestantes apresentava um ou mais dentes obturados, independente do grau de escolaridade. Entretanto, verificou-se que gestantes com menor escolaridade, menos que 7 anos de estudo, apresentaram a maior proporção de restaurações dentárias, cerca de 92,3%. Então, a gente consegue entender que quem tem maior grau de estudo consegue ter uma maior prevenção. E, por fim, foi feito o cruzamento entre o uso do fio dental e a frequência dos dentes cariados. E foi visto que entre as gestantes que não faziam o uso do fio dental, 80,8% apresentaram mais de um dente com cárie. E, curiosamente, o grupo que utilizou o fio uma vez ao dia apresentou a maior proporção de cárie, 85,7%. Isso mostra que não é apenas o fio dental que se deve passar, mas é a técnica correta que deve ser ensinada às gestantes. Então, como conclusão, a gente consegue entender que o CPOD aqui em Araruna, entre as gestantes, é muito alto, então tem uma elevada carga dessa doença ainda predominante. O perfil socioeconômico ele tem impacto na saúde bucal, então pessoas que têm menor escolaridade tendem a ter mais restaurações. O reconhecimento da importância da saúde bucal existe, mas é um conhecimento ainda limitado e que precisa ser amplamente divulgado. O cirurgião dentista, ele precisa ter um papel fundamental nessa fase da gravidez, para que as mulheres elas se sintam seguras em procurá-lo e para que elas possam prevenir futuras complicações na gravidez. Essas foram as referências que utilizei para a construção do trabalho.
E muito obrigada pela atenção.